Bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado. Eu sou o Tomás. E eu sou a Madalena. Hoje voltamos a um caso que marcou Portugal de uma forma muito profunda. Uma história de desaparecimento que se tornou, bem, um verdadeiro labirinto, cheio de pistas inquietantes, silêncios estranhos e uma busca por respostas que já dura, o quê? Mais de 25 anos? Exato. Falamos do desaparecimento de Rui Pedro Teixeira Mendonça. Tinha só 11 anos quando foi visto pela última vez, numa tarde que parecia igual a tantas outras, em Lousada, a 4 de março de 1998. O que aconteceu depois, transformou essa normalidade num enigma muito sombrio que ainda hoje não está totalmente decifrado. Vamos tentar reconstituir essa tarde. Lousada, 4 de março de 98. Rui Pedro, 11 anos, pede à mãe, à Filomena Teixeira, para passar a tarde com um conhecido da família, o Afonso Dias. Sim, um conhecido, mas bastante mais velho. Ele tinha 22 anos na altura, era camionista. Ia lá à casa, conhecia os pais, o avô. Tinham ali uma espécie de amizade há cerca de um ano. A família até reparava nisso. Diziam que o Afonso era um bocado infantilizado no comportamento. Talvez isso explicasse essa proximidade com uma criança, quer dizer. Mas nesse dia específico, a mãe disse que não. A Filomena não deixou. Disse-lhe para ir antes a dar de bicicleta ali perto de casa, mesmo ao pé do escritório onde ela trabalhava, que era quase em frente. Uma zona que ele conhecia bem. Pois. E mesmo atrás desse escritório havia um terreno baldio, um sítio assim meio abandonado, acho que tinha sido um local de corridas de cavalos, mas era um sítio de passagem e as crianças da zona costumavam brincar lá. Um cenário que à partida parecia inofensivo, não é? O Rui Pedro pega na bicicleta e sai. Deviam ser umas 2 da tarde por aí. As horas vão passando, mas perto das 5 o telefone toca em casa. Era o explicador. Exato. E era para dizer que o Rui Pedro não tinha aparecido à explicação. O que não era nada normal. Nada mesmo. Isso foi o alarme imediato. O pânico. O Rui Pedro nunca faltava, era impensável. A família percebe logo que alguma coisa está muito, muito errada. Começam a procurá-lo ali à volta, depois mais longe, mas nada, nem sinal do rapaz. E quase de imediato começam a aparecer as primeiras peças. As primeiras peças do puzzle. E são logo perturbadoras. Ainda à meio da tarde, tipo 3 horas, mais ou menos 1 hora depois dele sair, um vizinho encontra a bicicleta. Mas onde? Precisamente no tal terreno baldio atrás do escritório da mãe. E não estava só pousada. Estava escondida, atirada para a relva alta. Como se alguém a quisesse esconder à pressa, percebes? Estranho. Muito estranho. O vizinho achou esquisito, mas pronto. Limitou-se a pô-la outra vez no caminho de terra, mais à vista. Um pormenor que, visto agora, ganha um peso brutal. Claro. E com o miúdo desaparecido e a bicicleta encontrada assim, as atenções viram-se logo para a pessoa com quem ele queria ter estado, não é? O Afonso Dias. Chamam-no à GNR. E a atitude dele na GNR chama logo a atenção. Quem lá esteve descreve-o como calmo. Talvez calmo demais para a situação. Nega ter estado com o Rui Pedro. Nega saber onde ele está. Responde às perguntas com uma tranquilidade que algumas pessoas pareceu forçada. Artificial, quase. No entanto, essa calma teve ali uma brecha, não foi? Quando o avô do Rui Pedro, desesperado, vai à esquadra e o confronta. Implora por notícias, oferece dinheiro, o que fosse preciso. E aí o Afonso... Aí ele desaba. Chora. Mas atenção, continua a negar tudo. A negar qualquer envolvimento. Só que, no meio daquela emoção toda, deixa escapar uma frase que na altura soou e ainda hoje soa muito sinistra. Ele disse algo como: se querem encontrar um menino, fechem as fronteiras. Como assim? Se ele não sabia de nada? Exato. Porque é que havia de sugerir uma fuga para o estrangeiro? Dá a entender que ele sabia que alguém estava com o Rui Pedro e que essa pessoa podia tentar sair do país. É uma sugestão muito específica. E muito alarmante, claro. Sim. E as coisas não batem certo, porque começam a aparecer outras testemunhas, as outras crianças que também estavam a brincar no terreno baldio nessa tarde. E o que elas contam deita por terra a versão do Afonso. Completamente. Várias crianças dizem que o viram o Afonso Dias chegar ao terreno baldio naquele dia e não foi a pé. Chegou num Fiat Uno preto. Um carro que nem era dele. Não era do irmão, o Afonso tinha o pedido emprestado. A desculpa era que ia levá-lo à revisão.
coisa que, depois veio a saber-se, nunca fez. E essas crianças garantem. Viram o Afonso a falar com o Rui Pedro. Ali mesmo, no terreno baldio. Exatamente onde a bicicleta foi encontrada escondida. A tensão na esquadra deve ter subido em flecha quando chegou o primo do Rui Pedro, o André Mendonça. Ele trazia uma informação explosiva. Sim, uma informação que lança uma luz muito, muito negra sobre a relação entre o Afonso e o Rui Pedro. Ou pelo menos sobre as intenções do Afonso. O André conta que, 1 ou 2 dias antes do desaparecimento, o Afonso os tinha convidado, a ele e ao Rui Pedro, para irem no carro dele a um sítio chamado Quinta da Coxilha. E para quê? Para se encontrarem com prostitutas. Meu Deus! A convidar 2 crianças? Chocante. O André não foi. A mãe não o deixou sair nesse dia. Mas o Rui Pedro, pelos vistos, ouviu o convite. E a reação do Afonso quando ouve o André contar isto na esquadra foi violenta. Perdeu a calma aí. Completamente. Perdeu a compostura toda que tinha mantido até ali. Ficou agressivo, na defensiva, a gritar com o André, a ameaçá-lo para se calar. Uma reação que, pronto, para muita gente foi quase como uma confissão. De que havia ali qualquer coisa muito errada. E logo desde esses primeiros momentos a família do Rui Pedro começa a sentir uma frustração muito grande com a investigação. Sentem que as coisas não andam, que não estão a levar o caso a sério. A crítica principal, e que se ouviu muito, foi que a polícia parece ter partido do princípio, logo ali no início, que era uma fuga. Uma coisa de miúdos, uma birra que tinha corrido mal. Essa ideia, que hoje parece incrível, com os indícios que havia, pode ter sido fatal. Tratou-se como desaparecimento e não como rapto. Exatamente. E isso teve consequências, claro. Perdeu-se tempo precioso, pistas podem ter sido desvalorizadas ou não investigadas com a urgência que se exigia. Começaram a chover telefonemas, supostos avistamentos, informações. Mas a sensação da família e até de alguma imprensa na época era que a polícia estava a descartar muita coisa. Sem verificar a fundo. Incluindo uma chamada que deve ter sido particularmente angustiante. Sim, essa. Uma chamada que a família recebeu. Ouvia-se uma criança a chorar, do outro lado, a chamar pela mãe, e depois a ligação caiu. A família estava convencida que era a voz do Rui Pedro. Mas sentiram que essa pista, que podia ser crucial, não foi seguida como devia ser, com os meios técnicos e investigação que merecia. E o Afonso Dias, o principal suspeito, com todas estas contradições, estes comportamentos, foi investigado a fundo logo no início. Bem, pelo que se sabe, não com a profundidade que se calhar seria de esperar. A investigação inicial sobre ele, a família dele, a namorada, o irmão, que era dono do carro, as movimentações exatas dele naquele dia 4 de março, parece ter sido um bocado superficial. Até há relatos do próprio pai do Rui Pedro que falavam numa melhoria súbita da situação financeira do Afonso, depois do desaparecimento. Inexplicável. Sim. E um detalhe mais pessoal que também levantou suspeitas na altura, o facto de ele ter tomado 2 banhos naquele dia, o que aparentemente era invulgar para ele. Podia não ser nada, claro, mas no meio de tudo era mais uma coisa estranha. O caso começa a sair de Portugal, mas de uma forma que só te traz mais angústia, não é? Em abril de 98, um mês depois, aparece aquela fotografia que deu muito que falar. Ah, sim, a fotografia da Disneyland Paris, tirada pelo Nuno Rogério, o comentador. Numa foto que ele tirou à família, num restaurante lá do parque, aparece ao fundo um rapaz, sentado ao lado de um homem, e esse rapaz tinha parecenças com o Rui Pedro. E então? Pronto, a fotografia foi entregue à polícia, foi analisada, mas nunca se chegou a uma conclusão final. Foi mais uma pista que se perdeu no ar. Mas o verdadeiro murro no estômago, o horror, vem uns meses depois, setembro de 98, com uma operação policial gigante. Sim, a Operação Catedral. É importante dizer que não foi uma operação focada no Rui Pedro. Foi uma mega investigação internacional. Polícias de 13 países a colaborar para desmantelar uma das maiores redes de pornografia infantil online que se conhecia. Chamava-se The Wonderland Club. E o que é que essa operação descobriu, além da rede em si? Descobriu um abismo de horror. Apreenderam para aí 750 mil imagens e vídeos de abuso sexual de crianças. Uma coisa monstruosa, com mais de 1.200 crianças vítimas no mundo todo e no meio daquilo tudo,
veio a confirmação que a família do Rui Pedro mais temia. Ele foi identificado? Foi. Numa das fotografias explícitas encontradas nos servidores do Wonderland Club, o Rui Pedro foi identificado, sem margem para dúvidas. E é um detalhe horrível. Daquelas milhares de imagens, centenas de crianças só conseguiram identificar 16 na altura. E o Rui Pedro era uma delas. A identificação foi confirmada pela família e também pela polícia britânica, que estava muito envolvida na Operação Catedral. Que implicações é que isso teve? Quer dizer, para além do choque. Foi devastador, mas por outro lado, era a prova. A prova irrefutável de que ele tinha sido raptado. Tinha caído nas mãos de uma rede organizada de exploração sexual. E que ele estava vivo, pelo menos quando aquela foto foi tirada, algum tempo depois de desaparecer. Mas também abria a porta ao pior cenário. Exatamente. Abria a porta à suspeita mais terrível. Que nestas redes, muitas vezes as crianças são eliminadas depois de serem usadas e fotografadas. Para não deixar rastros. E depois desta prova tão concreta, continuaram a surgir mais pistas, ao longo dos anos, sim, mas de forma mais solta, mais fragmentada e muitas vezes sem conclusão. Houve um vídeo caseiro gravado por turistas em Benidorm, em Espanha. Mostrava um rapaz numa piscina parecido com ele. Mas parece que essa pista só foi investigada pela polícia portuguesa muito mais tarde. Depois apareceram umas fotografias na Holanda, na Suíça, ligadas a pedófilos conhecidos com rapazes parecidos. E houve aquele relato mais tardio, em 2007, de um empregado de restaurante na Suíça, que disse ter ouvido um rapaz dizer a outro numa mesa: "Eu também sou raptado, sou de Famalicão e a mim ninguém me procura." Só que esta última pista levantou a hipótese de estar ligada a outro caso, também muito complicado, o do Rui Pereira, um rapaz desaparecido de Famalicão só 2 dias antes do Rui Pedro. Os anos foram passando, com esta angústia permanente, pistas que não davam em nada e a família a sentir-se cada vez mais impotente, não é? Em relação à investigação oficial. Exato, o desgaste era tremendo. Tanto que, em 2006, quase 8 anos depois do desaparecimento, a família decide contratar investigadores privados. Numa tentativa de encontrar aquilo que a polícia parecia não conseguir. Exatamente, provas sólidas. Mas ainda foi preciso esperar mais. Bastante mais, aliás, para haver avanços na justiça. A sério? Quando é que isso aconteceu? Só em 2011. 13 anos, 13 longos anos depois, é que o Ministério Público finalmente acusa formalmente o Afonso Dias, pelo crime de rapto agravado. O julgamento começa em Lousada, em novembro de 2011, e o Afonso, o que é que ele fez? Optou pelo silêncio. Não disse uma palavra durante o julgamento todo. Ouviram mais de 60 testemunhas. Tentaram reconstituir tudo, não só o dia 4 de março, mas os dias antes, as semanas depois. E houve algum testemunho que se tenha destacado mais? Sem dúvida, o testemunho da Alcina Dias, uma prostituta que trabalhava ali na zona de Lustosa, perto de Lousada. O que ela contou foi central e muito polémico. Ela disse em tribunal que, naquela tarde de 4 de março de 98, o Afonso Dias parou o carro onde ela estava e levou o Rui Pedro até ela. E para quê? Qual era a intenção? Segundo a Alcina, o Afonso propôs-lhe dinheiro para ela ter relações sexuais com o menino. Ela descreveu o Rui Pedro como estando em pânico, a chorar, a dizer que não queria estar ali e que queria ir para casa ter com a mãe. A Alcina garantiu em tribunal que tentou acalmar o rapaz, que não lhe fez mal nenhum, e que o levou de volta para o carro do Afonso, que depois arrancou. E ela disse que só mais tarde, quando viu as notícias do desaparecimento, é que associou a cara do Afonso àquele homem. Um testemunho fortíssimo contra o Afonso, mas foi considerado credível. Foi aceite? É aí que está a questão. A credibilidade da Alcina Dias foi muito posta em causa, já durante a investigação e depois no julgamento. Levantaram-se dúvidas sobre a consistência do relato dela, sobre a identificação que ela fez do Afonso e da criança. Disseram que podia haver falhas de memória, imprecisões. E qual foi a decisão do Tribunal de Lousada, então? Em fevereiro de 2012, a decisão foi um choque para muita gente. Afonso Dias absolvido. Por falta de provas conclusivas? Absolvido. Mas como? O tribunal considerou provado que o Rui Pedro entrou no carro do Afonso naquele dia, voluntariamente, Sim. e que o Afonso tinha de facto a intenção de o levar ao encontro de prostitutas. Mas em relação ao encontro específico com a Alcina Dias, o tribunal levantou a hipótese que muitos acharam rebuscada,
de que o homem e a criança que estiveram com ela podiam ser outros. Apesar das descrições, do contexto, A família não deve ter aceito isso. nem pensar. Recorreram logo. E em março de 2013, o Tribunal da Relação do Porto alterou a decisão. Condenou o Afonso Dias. Mas não por rapto agravado, como pedia a acusação e a família. Foi condenado por rapto simples. E qual foi a diferença? A justificação. A relação entendeu que o rapto aconteceu no momento em que o Afonso levou o Rui Pedro, que era menor, para junto da prostituta, contra a vontade dos pais, porque os pais tinham dito que não o tinham deixado sair com ele. Consideraram provado o encontro com a Alcina Dias, sim, mas focaram a condenação nesse ato, levar o menor para aquela situação. A pena foi de 3 anos e meio de prisão. Uma condenação que mesmo assim ficou se calhar abaixo do que a família queria, mas que finalmente responsabilizava o Afonso por alguma coisa naquele dia. Sim, foi um passo. E essa condenação foi depois confirmada mais acima, pelo Supremo Tribunal de Justiça em 2014 e pelo Tribunal Constitucional em 2015. Quando já não havia mais recursos, o Afonso Dias entregou-se. Foi em março de 2015. E cumpriu a pena toda. Não, saiu em março de 2017. Cumpriu 2/3 da pena, beneficiou da lei por bom comportamento na prisão, desde que saiu tem mantido sempre que está inocente e até já fez declarações a culpar a família do Rui Pedro pela prisão dele. Mas o mais importante, alguma vez disse o que aconteceu ao Rui Pedro depois de saírem dali do encontro com a Alcina? Para onde é que ele levou? O que é que lhe aconteceu? Nunca. Esse continua a ser o grande buraco negro desta história, o segredo mais doloroso. O Afonso Dias foi a última pessoa que se sabe ter estado com o Rui Pedro. Foi condenado por o ter levado para aquela situação de perigo, mas nunca disse o que aconteceu a seguir. O destino final do Rui Pedro continua desconhecido, selado pelo silêncio dele. Entretanto, o tempo não para. E o Rui Pedro continua desaparecido. Oficialmente, sim. Em 2019, mais de 20 anos depois, declararam a morte presumida dele. É um ato jurídico necessário, mas que não apaga a dúvida. A busca policial ativa acabou. Se estivesse vivo, o Rui Pedro teria hoje 38 anos. A mãe, a Filomena, num exemplo de força incrível, mantém a esperança. O quarto dele continua intacto, como ele o deixou. E conseguiu transformar a dor dela em ajuda para outros. Fundou uma associação que apoia famílias de crianças desaparecidas em Portugal. É uma história que nos confronta com o impensável, não é? Um miúdo de 11 anos, a começar a adolescência, a ser arrancado assim da sua vida, da sua família, e atirado para um submundo de exploração que se calhar nunca vamos conhecer na totalidade. E é um caso que vai ficar para sempre ligado a perguntas sobre a investigação inicial. A lentidão, a hipótese errada da fuga, a forma como as pistas foram geridas, tudo isso levanta dúvidas. Será que uma abordagem diferente logo nas primeiras horas, nos primeiros dias, podia ter mudado alguma coisa? A luta da família por justiça foi gigantesca. Mas a verdade completa nunca chegou. O Afonso foi condenado, sim, mas só pelo início daquele caminho horrível. O que aconteceu depois das 3 da tarde daquele dia 4 de março. Depois do encontro com a Alcina, continua na sombra. As fotos do Wonderland Club provam que ele sobreviveu ao rapto inicial, que esteve vivo e que foi vítima daqueles abusos terríveis depois disso. Mas a partir daí, o rastro perde-se. No silêncio. Na especulação mais negra. E fica a pergunta no ar, não fica? Uma pergunta pesada. Será que se a investigação à rede Wonderland Club tivesse ido mais fundo na altura, para além de desmantelar a parte técnica, mas ir atrás dos operadores, dos clientes, será que isso podia ter trazido respostas não só sobre o Rui Pedro, mas se calhar sobre outras crianças, outras vítimas e outros criminosos que escaparam? Uma rede que andou ali nas sombras tempo demais, com consequências devastadoras. Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.